Agora, falando do ano de 2022, quais são as 4 top criptomoedas que você, Guilherme, acha que pode ser o hype? Assim, novamente, né? Eu vou falar Bitcoin, porque para mim é isso que bomba, é isso que vai funcionar pro futuro. Porque se tiver agora um inverno cripto, tiver o mercado caindo, você investir em qualquer outro projeto é extremamente arriscado. O mercado segue o Bitcoin. Então, assim, falar isso para uma audiência que pode ser novata e entrar de cabeça num projeto no momento que a gente não sabe se está subindo ou se está caindo, eu acho que é extremamente arriscado. E é fato a gente falar que as outras criptomoedas seguem o Bitcoin, por exemplo. Porque às vezes eu percebo isso, Guilherme, eu não sou especialista em cripto, mas o Bitcoin sobe. As outras moedas ainda estão ali, esperando. Deu 2 dias, parece que todas vão junto. Então, o que acontece, que é uma coisa interessante, Não é efeito manada. Quando o Bitcoin sobe, só ele sobe. Ele sobe com força, começa a entrar dinheiro do mercado, que ele é a porta de entrada também para o mercado cripto, né? Então, as empresas começam a injetar em Bitcoin, ele vai subir. Na hora que ele começa a lateralizar, é a hora que aquelas altcoins maiores, principalmente a Ethereum, dão um pump. E essas começam a subir com força, porque aí o dinheiro está fluindo do Bitcoin para essas maiores. Na hora que essas também começam a lateralizar, aí as shitcoins, as pequenininhas, começam a bombar. É o final do ciclo. E é por isso que pega muita gente desavisada, né? Porque o cara começa a entrar nessas pequenininhas quando elas já estão subindo com tudo. E isso é muito rápido. Daqui a pouco ela vai dar uma despencada, vai dar uma desabada, porque o Bitcoin vai cair. E ele vai carregar o mercado todo para baixo. Então, assim, quando as altcoins muito pequenas já estão disparando muito forte, entenda que é o final desse ciclo, né? Que o dinheiro vai movimentando. Então, é o momento mais arriscado e, infelizmente, é o momento que o pessoal entra mais pesado, justamente no final desse ciclo. Agora, falando assim, o seu patrimônio está todo em criptomoedas? Eu diria que mais de 90%. Por que eu não falo 100%? Porque tem imóveis. E imóveis não são cripto, né? Muito por parte da minha esposa, né? Minha esposa, ela vem da família que tinha tradição de esposa do Sul, né? De comprar imóvel que é valor. E tá certo, né? E era certo. Porque se você tem um dinheiro que não vale nada, que vai ser diluído pela inflação, o imóvel não. O imóvel é uma coisa que mantém o valor ao longo do tempo. Então, fazia todo sentido os antigos fazerem isso, né? E ela vem dessa educação e, graças a ela, a gente também tem investimento em imóveis. Mas, e antigamente era muito difícil você investir na Bolsa de Valores. Sim. Porque a gente não teve uma cultura de uma educação financeira para ensinar as pessoas a fazer isso, né? Ainda é difícil. Ainda é difícil. Tanto que tem mais investidor de cripto do que na Exato. Bolsa. Nós temos 3% da população brasileira investindo em Bolsa, enquanto nos Estados Unidos é mais de 60%. Então agora que começou, de 3 anos para cá, 4 anos para cá, o brasileiro começar a entrar na Bolsa é um movimento que a gente vem lutando bastante. E antigamente, se você falar com um senhor de idade, ele vai achar que a gente é doido, né? Minha mãe tem imóveis, ela vive lá, tem 3 imóveis que ela vive a rendinha dela para ela poder sobreviver. Você falar para ela entrar em ações, hoje ela não vai entrar, porque ela não teve todo um conhecimento, uma educação que a gente pudesse colocar ela para dentro desse sistema. Mas né? às vezes ela nem consegue, porque qual é a dificuldade do brasileiro entrar para ações? Você imagina que tem coisas como investidor qualificado. Eles criam esses terminhos, né? Que é o quê? Para impedir o cara que é pobre de entrar, de fazer parte da brincadeira, de fazer parte do jogo. Então, para você entrar, primeiro, você tem que ter conta bancária. A gente sabe que a maior parte da população mundial é desbancarizada, ou quase isso, né? Mais ou menos meio a meio. Então a galera não tem acesso a banco. Como é que vai fazer o investimento? Já não consegue. Aí aqueles que têm acesso a banco, os melhores investimentos, os melhores fundos, somente para investidor qualificado. Ou seja, a pessoa que tem mais de 1 milhão. De milhão de reais para poder... Alguns fundos colocam isso. Exatamente, são os melhores. Sim. Então, assim, você vai limitando, você vai criando barreiras, que é o que a regulamentação faz. Cria barreiras para a entrada das pessoas. Exato. E é por isso claro que tem os cripto. interesses por trás ali, né? Da elite, às vezes, que não queria muito que a população mais humilde entrasse aí no mundo das ações, né? Sim. A gente vem lutando contra isso. Agora, Guilherme, importante falar, esse ano é ano de eleições aqui no Brasil, Sim. né? Com o Bolsonaro, a gente viu que ele não criou grandes problemas no setor de regulamentação das criptomoedas. Agora, vamos supor que o Lula ganhe. Você tem algum receio de que ele coloque alguma regulamentação ou piore para os investidores de criptomoedas aqui no Brasil a situação? Se ele quer bloquear até a liberdade da gente se expressar e de falar, você imagina do dinheiro, né? Então, certamente, isso está envolvido. Mas, independente do político que vai assumir, eu acho que a gente vai ter regulamentação. Isso vai acontecer porque acaba que é uma concorrência para o dinheiro estatal. Então, eles vão tentar fazer o quê? Eles vão tentar igualar as regras bancárias para criptomoedas. Porque quem perde com isso são as criptomoedas. Para o banco é ótimo, né? O concorrente, que tem vários diferenciais interessantes, fica igual ao banco, ou seja, uma porcaria. E aí, num cenário desse, vou continuar no banco. Essa é a intenção. E eu acho isso muito ruim para o Brasil. A gente está vendo países que estão indo para um outro caminho. É o Salvador colocando o Bitcoin como moeda oficial. A gente vê o Lugano, na Suíça, uma cidade adotando o Bitcoin. E a Suíça, que é um país... Exatamente. Que já tem o Vale das Criptomoedas, né? Que eles falam Crypto Valley lá na Suíça, em Zug. Então, assim, existem vários locais que estão adotando o Bitcoin, assumindo isso, né? O próprio Estados Unidos tem algumas cidades alguns estados que gostam de criptomoedas, como Texas, por exemplo, que aí estão atraindo mineração, e o Brasil ainda na contramão, né? E para mim isso é a pior coisa, porque o que vai fazer? Vai fazer com que empresas, e às vezes pessoas como eu, vou ter que sair do Brasil. Não faz
sentido eu ficar aqui, porque eu vou ser olhado como um criminoso, sei lá. Então a pessoa vai sair daqui, cérebros vão sair do Brasil, empregos vão sair do Brasil, empresas vão sair do Brasil. Então eu espero que essa regulamentação não atrapalhe tanto quanto eu acho que vai atrapalhar. Agora eu quero falar um negócio pra você, Guilherme e Carol. Outro dia eu tava na minha academia, e aí eu tava ali, né, na esteira e tal. O professor, a gente conversando, André, sobre finanças, que às vezes o professor vai tirar alguma dúvida de finanças comigo lá. E a gente tava falando sobre o Pix, né? E aí ele chegou e falou assim: os bancões se ferraram dessa vez. Por quê? O Pix tirou uma boa parte da receita dos bancos. E é verdade, porque os grandes bancos cobravam tarifa, né, TED, DOC, e perderam ali a questão da receita de tarifas. Mas aí eu rebati, eu fiz outra pergunta, eu devolvi a pergunta pra ele. Você não acha que o Pix, o maior interessado em implementar foi os grandes bancos? Ele falou, como assim? Os grandes bancos perderam receita? Eu falei, sim, mas o Pix poderia ter vindo há muitos anos já, né? Esse sistema já era conhecido. Agora, por que implementou o Pix agora? Será que não foi para frear os bancos digitais? Porque os bancos digitais vinham minando a receita dos grandes bancos de qualquer forma. A gente viu aí Nubank, Banco Inter, subindo a base de clientes de uma forma muito rápida. Por quê? Porque lá não pagava tarifa. Na minha opinião, o Pix veio com muito benefício para os grandes bancos. Eles perderam receita? Perderam. Mas estão segurando a base de clientes agora. Porque o cara não precisa mais abrir conta hoje num banco digital. Ele fica no bancão, que ele tem um Pix. Qual era a vantagem que ele tinha lá no banco digital? Tarifa de graça. Porque, cara, cartão de crédito, quem consegue dar grandes limites ainda são os grandes bancos. O cartão de crédito ali no banco digital não consegue ainda te entregar um grande limite, né? E aí, interessante que a gente tava falando de real digital, Pix, eu lembrei dessa questão aqui pra vocês. Vocês não acham que faz sentido? Faz todo sentido. Mas também os bancos, eles ganham dinheiro muito com empréstimo, né? Com juros que as pessoas devem. Então, eu acho que pra eles, sim, eles perdem a receita, não sei se vocês concordam, perdeu, mas eles continuam tendo receita de não, empréstimo. sim. E assim, a receita que eles perderam das tarifas, eles estavam perdendo de qualquer jeito, porque os bancos digitais estavam crescendo a base muito rápido. Agora foi uma forma de o quê? O Pix freou o crescimento dos bancos digitais. Junto com a regulamentação também, que ficou muito mais pesada para banco digital, né? Exato. Que é o quê? Matar a concorrência. Que a gente falou, concorrência é bom, porque reduz custo. Por que eles foram sem taxa em banco digital? Porque eles estavam concorrendo. Quanto mais banco digital aparecia, melhores vantagens a gente tinha. E eu acho que quem trouxe o Pix foi os bancos digitais, com grande influência dos bancões que aceleraram a vinda do Pix. Essa é a minha opinião, não tô afirmando nada aqui. Eu concordo. Mas eu acho que faz muito sentido, né? Sim. É isso aí, mas vamos continuar falando de criptomoeda aqui, Carol. Eu queria perguntar o seguinte, porque o que a gente vê? Quando vem a queda, a pessoa fica desesperada. Meu Deus, o que eu faço? Tal. E fica mesmo, que foi o que o Guilherme falou, acaba vendendo no momento errado. O que você acha que a pessoa deve fazer nesses momentos grandes de queda? Comprar. Eu acho que é simples assim, porque o que acontece é o contrário, né? A pessoa tá comprando sempre porque tá no alto, que é o momento mais arriscado, mas eu entendo que a pessoa tem vontade de comprar ali. Porque tá fácil, né? Tá subindo direto. Tá no verdinho. Tá tudo verdinho. Pô, 5%, 10%, 15%, pô, tá lindo. Só que você tem que comprar justamente quando tá em queda. E por que a pessoa não compra quando tá lá embaixo? Porque ela não tem convicção com relação àquilo. Ela não estudou. É o que eu falo, por isso você precisa estudar. Porque se você não tem convicção com relação àquele ativo, como é que você vai comprar quando ele tá caindo? Você fala, esse negócio é pra zero. Bitcoin morreu, né? Que é o famoso Bitcoin morreu. Ele morre uma vez por mês. Sim. E o cara fala, não, Bitcoin morreu, eu não vou entrar nesse negócio, não. Bitcoin não tem fundamento. Não tem fundamento, não tem lastro. Eu já vi todas essas bases que a gente já falou. Porque o cara tá vendo o negócio cair, ele desespera, eu não vou entrar aqui. Então ele ganha confiança quando? Quando o preço tá subindo. Ele tem que quebrar isso. Como é que ele quebra? Ele estuda, ele entende por que o Bitcoin é um ativo superior aos outros, e aí quando cair, ele olha isso como oportunidade. Promoção do Bitcoin, né? E não como um pânico. E é isso que eu faço. Então, quando eu acumulo mais Bitcoin? Quando o preço tá lateralizando, como tá agora, ou quando ele tá no fundo. Quando tem aquela queda feia, que a gente vê 10%, 15% num dia só, blum, aquela vela vermelha enorme, ali eu acho lindo. É ali que eu falo, pô, agora eu vou pra cima. maravilha, porque eu tenho certeza que vai voltar. O mercado, ele dá uma equilibrada, né? Então, pra cima é a mesma coisa. Quando ele sobe muito, eu falo, vai ter que equilibrar, vai ter que cair um pouco. E quando ele cai, ele desaba, a gente tem que comprar para aproveitar essa promoção. Então, é isso que eu faço, comprar na queda. Agora, Guilherme, quais são os maiores erros hoje de um investidor de criptomoedas? O que você enxerga que as pessoas que estão começando acabam cometendo esses erros? Assim, um dos maiores erros é com relação à segurança, né? Porque quando a gente fala de cripto, o cara tem que fazer a custódia própria. E como é difícil, o que ele vai fazer? Ou ele vai deixar dentro de uma corretora, né? Porque ele, não vou ligar para isso não, deixa lá. Ou ele vai fazer uma carteira, anotar um pedaço de papel qualquer, num caderno qualquer, meter na gaveta. E isso é muito arriscado. É muito
muito mais arriscado, inclusive, você deixar no banco, né? Porque, Deixa imagina, no o, bloco de o notas caderno do vai lá, celular, né? vai lá tua esposa, um caderno velho, joga fora, acabou. Você perdeu suas O criptomoedas. cachorro O come cachorro a folha. come, qualquer coisa. ou inunda a tua casa, pega fogo na tua casa. Como é que você vai fazer, né? E a maior parte das pessoas que tem carteira anota no papel, ou naquele quadradinho de papelão que vem junto com a carteira, né? Sim. Tipo, da Ledger, da Você tem Trezor. uma dica pra essa galera guardar as palavras-chave? Hoje você tem metal, você tem tipo, como se fosse De aço, né? De aço. Umas plaquinhas de aço. Exatamente, que é a prova de fogo, a prova de inundação, a prova de tudo. Então, você vai ali, 5 minutos você consegue gravar todas as suas palavrinhas e pronto, pode inundar, pode pegar fogo, pode acontecer o que quiser, pode enterrar no jardim se quiser. São 21 palavras, não é isso? Você tem 24 ou 24. 12. Tem duas opções, depende da carteira, mas é E aí 12 não ou seria 24. uma boa, por exemplo, são 12 palavras. O cara pega uma plaquinha de aço, 6, guarda 6 ali. E outras 6 numa outra plaquinha de aço. E aí ele guarda uma Num lugar, outro em num outro. lugar, outra num lugar, né? Porque daí você Sim. também diversifica ali Exatamente. a proteção, É a né? forma que você tem de dar mais segurança, né? Porque pode acontecer que a gente fala que você faz toda a segurança, mas vem um cara com um martelo de R$5 e consegue a tua senha, porque ele vai bater no teu joelho até você falar a tua senha. Exato. Então, como é que você evita esse risco? Você não deixa tudo no mesmo ambiente. Você descentraliza isso para você ter só uma parte dessa informação. Você pode deixar uma parte com a tua mãe, uma parte com, sei lá, claro, tem que ser um lugar confiável, né? Porque tua mãe também pode fazer besteira. Então, você tem que ter confiança nessas O que é essa pessoas. plaquinha que eu vou jogar fora, né? Jogar fora. Então, claro, tem que ser algo bem com bastante cuidado, mas hoje a gente tem multisig também, né? Que você precisa de 3, você tem 3 assinaturas, você precisa de 2 pessoas para fazer a assinatura e acessar uma carteira. Ou multisig de 5, então você precisa de 3 das 5 para acessar. Então você consegue fazer isso de forma descentralizada, dar a chave para cada filho, e até se você morrer, eventualmente, as pessoas conseguem acessar, porque precisa de 3 das 5 chaves para acessar. Ninguém sozinho consegue, mas 3 pessoas das 5 E conseguem. você falou um negócio importante. Por exemplo, um cara veio e me sequestrou. Sim. E aí ele sabe que eu tenho criptomoeda. Por isso que é importante segurar a língua, pessoal. Porque é o que eu falo. A língua guardada dentro da boca é a melhor coisa. E boca aberta entra mosca. Cuidado numa mesa de bar que você tá falando com seu amigo, você investiu R$100 mil em criptomoeda, que às vezes tem um cara aqui, ó, de ouvido, do lado da mesa, e aí, meu amigo, ele vai te pegar. E aí eu tenho essa dúvida. O cara foi, te sequestrou, tá com o martelinho ali, vai bater no teu joelho até você falar as palavras-chave pra ele capturar as tuas criptomoedas. Por isso- Existe como se proteger disso? Por isso você não deve falar nunca quanto você tem de criptomoeda, né? Nem que tem criptomoeda. O ideal é que ninguém saiba, tá? Só tua esposa no máximo e mais ninguém, porque é sempre um risco. Você pode falar para um amigo e o amigo fala, pô, o Guilherme tá milionário com cripto, né? Pô, o Guilherme tem sei lá quantos. E pronto, ele vai passar isso para outra pessoa e essa pessoa é um risco que você não conhece. Mas hoje tipo em dia, grupo de WhatsApp, grupo né? de WhatsApp vai Você passando passa informação. aí passa pro áudio outro, e quando você vê, já espalhou pra todo mundo, né? Exatamente, mas hoje já existem carteiras que tem um modo carteira do bandido. Como é que funciona? Você tem a tua carteira com a sua senha que acessa a carteira, mas tem uma outra senha que você cria que ela te leva para a carteira do bandido. Ah. Então você tem um grande valor na tua carteira de verdade, mas um valor razoável. Não vai botar R$5, né, pessoal? É, Porque o cara vai apostar o bandido, me tirando, o bandido né? é trouxa, né? Então Exato. você bota lá, sei lá, bota R$2 mil lá na carteira do bandido, o cara te pegou, sabe que você tem cripto, não sei porquê, você fala, tá bom, tá aqui minha senha, pum, vai acessar essa carteira do bandido, ele vai levar os seus R$2 mil e você sai com o seu joelho intacto. Então, Mas assim, a polícia consegue rastrear? Não. Não dá pra rastrear. Não. A carteira, tipo, ele passou pra carteira do bandido, o João me assaltou. Transferiu da minha carteira pra do João. Não tem como rastrear. a blockchain é transparente, vai aparecer a transação. Agora, você não sabe quem é quem, né? E como você vai buscar isso de volta? Você não consegue. Então, esse é um problema, é muito difícil. Claro que se você passar por alguns locais centralizados, aconteceu isso com os bilionários, não sei se vocês viram ali, teve uma notícia do ano passado, né? Que eles roubaram bilhões de uma corretora grande americana e a polícia conseguiu encontrar. Por quê? Porque eles começaram a botar o Bitcoin em serviços centralizados, e aí o cara vai começando a monitorar, né? Vai chegando cada vez mais próximo e triangular, que eles falam, né? Até atingir aquela pessoa. Então, assim, se você passa por centralização, sempre existe um risco. Agora, Guilherme, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quebrei, Uhum. tá? Eu tenho lá 10 funcionários. Mas todo o meu patrimônio tá investido em criptomoeda. Eles conseguem me processar e acontecer um bloqueio judicial junto às minhas criptomoedas? Porque, por exemplo, você tem conta no banco, tem conta no Itaú. Uhum. Pô, quebrei, tem uma grana lá guardada, os funcionários me processaram, o juiz pode ir lá e bloquear o dinheiro da minha conta. Com criptomoeda, isso também é possível? O juiz não sabe quanto você tem de criptomoeda, então fica difícil ele te bloquear. Agora, se você está fazendo pagamento para o funcionário, aquilo vai se tornar uma dívida, eventualmente, se ele entrar na justiça, como se fosse reais. Então, tá devendo sei lá quanto em Bitcoin pro cara, o juiz não quer saber. Vai ter que pagar o funcionário, seja em Bitcoin, seja em real, seja no que for. Provavelmente em real, inclusive, né? Sim. Mas ele não consegue, se você não declarou isso, geralmente a empresa declara, esse é o problema, né? Uhum. A empresa fala, a gente tem aqui 10 Bitcoins, então o juiz vai usar isso aí, pode congelar isso aí. Agora, se a empresa consegue não declarar parte disso, não tem problema.